Bom, vamos lá, pessoal, para a terceira aula dessa playlist sobre o livro As 6 Doenças do Espírito Contemporâneo, tá? De Constantin Neuka. E nessa aula, então, vocês já entenderam que as doenças espirituais, elas são diferentes de doenças psíquicas, são diferentes das doenças somáticas, orgânicas, e que essas doenças do espírito estão relacionadas com algo profundo e inicial, fundamental do ser humano, tá? Qualquer ser humano. Não é uma falha de algo corporal do ser humano ou mental dele, tá? É uma falha na maneira dele, da existência dele, da maneira dele ser como essência. Quando eu digo que o Neuka sempre cita, é uma doença do ser, uma doença ôntica, eu quero detalhar, aprofundar, para vocês entenderem isso aqui, tornar mais simples, para vocês entenderem o que é uma doença ontológica, porque pode ainda estar ficando um pouco confuso para vocês. Ôntico ou ontológico vem de ente e ser, dentro da metafísica. Algumas doenças... Então, peraí. Alguns sofrimentos humanos, misérias humanas, não estão relacionados só com as emoções, como a gente conhece bastante. Não são só desajustes comportamentais. Nós temos uma base de funcionamento próprio para o ser humano, tá? E muita gente não sabe, eu também não sabia quando eu fiz faculdade de medicina, né? Isso eu aprendi na vida, e não faz tanto tempo assim, mas mudou completamente a minha vida e por isso que eu quero trazer um pouco disso para vocês aqui, porque é fundamental. Vai trazer realmente a felicidade para cada um de vocês, que vocês vão se entender melhor. As pessoas que funcionam sem esse conhecimento, elas podem viver de uma maneira pobre. E eu quero que vocês vejam a diferença. Quando você diz assim, não é só uma pessoa estar triste, estar angustiada, estar ansiosa, confusa. O que a gente está trazendo dentro desse livro é algo mais profundo de verdade. A pessoa, o ser humano, está vivendo de uma forma diminuída. O seu ser, a maneira dele existir, tá existindo de forma precária, incompleta, fragmentada. Falta dentro dele uma densidade interior que lhe é própria. Por que isso aparece com tanta clareza no ser humano? O corpo e a alma, eles formam, né? Eles participam do ser. Pensem assim, para vocês entenderem o que é ser. Nós recebemos o ser de Deus. Imaginem Deus como uma nuvem, assim ele vem no Antigo Testamento mesmo, e as gotas de chuva dessa nuvem são pedacinhos dele que ele vai distribuindo. É como se a criação do mundo fosse assim, acho que vai ficar fácil para vocês entenderem. Ele fosse distribuindo essas gotinhas em todas as criações, em tudo que ele criou no mundo. E uma gota dessas está na gente. Então, quando pinga a gotinha, a gente passa a existir. A gente tem uma essência e passa a existir. A gente existe por essa gotinha de ser dada por Deus. Tendo esse ser, nós somos entes criados. O ser humano recebe o ser e tem uma essência de ser humano, corpo e alma. Hoje, o espírito moderno, e até quando eu fazia faculdade, a gente achava que o corpo era muito mais importante do que a alma. Mas hoje, é claro para mim que a alma, que é a ânima em grego, é que anima o corpo. Ela, em conexão, durante a formação do ser humano, eu vou dar uma aula mais para frente sobre isso aqui, que dá movimento às células do nosso corpo para que ele passe a funcionar. Então, é a nossa alma que traz as operações básicas do funcionamento nosso, do ser humano. Isso acontece com os animais, com as plantas também. Também vai ter uma aula sobre isso. Mas aqui a gente vai falar sobre o ser humano porque é isso que está falando dentro desse livro. Então, é a nossa alma que traz as operações básicas do funcionamento daquelas células que ela vai colocando em movimento para ser gerado, para formar células, tecidos, órgãos e sistemas. Ai, peraí. Então, voltando ao livro, entendendo isso, voltando ao livro, nós somos formados seres humanos de corpo e alma. A alma, parte superior dela, é o nosso espírito, ou alma espiritual. Por que no ser humano a gente consegue
mostrar com tanta clareza essas doenças que estão ali no nosso fundamento, porque nós temos esse espírito, né? Outras coisas criadas, a mesa, a cadeira, o sofá, um cachorro, não tem isso, não consegue ter consciência do seu problema. Nós, seres humanos, conseguimos ter consciência do nosso problema e de outra pessoa, né? Porque nós temos inteligência e vontade, e é isso que nos separa, inclusive, dos outros seres. Então, recapitulando, o corpo participa do ser, como a alma. A alma também participa do ser, mas a nossa parte superior da alma, chamada espírito, tem a capacidade de refletir esse ser, porque nós temos consciência do que estamos fazendo. O nosso espírito tem a capacidade de perceber a nossa própria condição. O nosso espírito tem a capacidade de perceber a nossa própria força ou a nossa fraqueza. Nós, exatamente pelo nosso espírito, nós somos capazes de perceber a plenitude ou a nossa precariedade em algo, ou algo que falta em nós. O homem não apenas vive, o homem sabe que vive. O homem, o ser humano, ele consegue interpretar a sua própria vida, ele consegue contar a sua história. Um cachorro não vai conseguir. E ele pode, com tudo isso, então, sofrer a falta ou a insuficiência que ele sabe que tem. Vocês conseguem entender que existe uma diferença entre um vaso estar quebrado e um ser humano que está quebrado, machucado, né? Então, assim, são coisas muito diferentes. E é exatamente por isso que o ser humano, se existe uma rachadura no seu fundamento básico, ele vai mostrar isso com maior clareza. Nas coisas criadas, o ser humano é criado, um animal irracional é criado, uma planta é criada, uma pedra é criada. Vocês concordam comigo que se acontecer alguma doença na ontologia, no fundamento da planta, ela não vai conseguir mostrar? No ser humano é diferente. É isso que o autor coloca no livro. No ser humano, essa doença no seu fundamento vai vir como esse vazio de sentido, de existência, de tédio, de ambição desordenada, de sensações de desespero, tentativas de compensação. Noika, no livro, ele traz um exemplo bem interessante, que é um cientista que cria um prolongamento da vida indefinidamente. Você pode prolongar a vida indefinidamente. E isso é tido como, para a grande maioria das pessoas, como algo incrível e maravilhoso. Mas isso nada mais é do que uma falsificação no ser, que diz o modo de ser do funcionamento do ser humano. Nem tudo que aumenta a duração, que aumenta a extensão, a frequência, a eficiência, o conforto ou o poder, a sensação de poder, gera um aumento verdadeiro no seu ser. Pode até aparentar uma sensação de plenitude, mas ela não é verdadeira, ela é falsa. É como se você conseguisse diferenciar, assim, um jogo do moedas falsas, dinheiros falsos do dinheiro verdadeiro, entendeu? Parece que você tem muito, mas é tudo falso. É mais ou menos isso, a sensação de você prolongar a vida e achar que aquilo é bom. Aquilo não é compatível com o seu modo de existência e com a finalidade do que você foi feito para ser nesse mundo criado por Deus. E tem uma frase que ele coloca, eu quero ler para vocês entenderem, sedimentarem isso, porque isso é algo que gera um espanto, que choca um pouco, ainda mais vindo de uma médica, né? Mas vocês vão entendendo isso aos poucos. Toda uma parte da técnica poderia hoje ser acusada de falsificar, mediante bens inúteis, a ideia mesma do bem. Nós somos seres com uma alma imortal e não com um corpo que não morre, né? Então nós temos um início e nós não temos um fim, porque a nossa alma imortal, que é a alma espiritual, que contém a nossa inteligência, a nossa vontade, é que vai continuar viva e não o nosso corpo. Então se a gente age tentando bloquear essa maneira de ser, o que acontece é que a gente está falseando o nosso ser verdadeiro. Então essa ideia de prolongamentos artificiais, facilidades, substitutos, compensações, simulações de plenitude, tudo isso, ao invés de fazer bem a você, pode apenas te distrair, prolongar algo que está ruim, anestesiar e até, vamos dizer que sofisticar esse vazio existencial.
Mas Mariane, fala pra mim, por que que prolongar indefinidamente a vida não resolve os problemas? Quando a gente diz mais tempo de vida, não significa ser mais, né? Melhorar a nossa maneira de ser. A gente não precisa de mais tempo para isso. A falta da plenitude no ser humano não significa, não está diretamente relacionada à falta de tempo, mas uma falta de densidade para esse olhar ontológico. Mais tempo poderia até ampliar o problema e nem resolvê-lo. O homem, ele é esse animal que se encontra doente e de uma forma excelente. E quando eu falo doente, eu não estou falando que ele está biologicamente doente. Eu estou falando que existe uma desproporção e uma incompreensão no que o homem é de fato, no que ele deseja ser e o que ele efetivamente realiza nesse mundo. E a gente considera o ser humano hoje doente por alguns motivos. Ele sabe demais para ele poder se acomodar vivendo de uma maneira somente como animal irracional. Ele é finito demais para ele se saciar como ele gostaria. Ele é aberto demais para ele conseguir viver naquilo que é relativo. E ele nasce no tempo, mas ele não encontra a sua verdadeira medida no tempo. Essa frase de Constantinoy, que eu acho que resume muita coisa sobre o homem, sobre o funcionamento do homem e sobre a busca de se resolver dentro desse tempo o que ele não vai conseguir resolver, o que ele não foi feito para resolver. Sintetizando para a gente finalizar essa aula que ficou um pouco profunda, e se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos comentários aqui que eu vou tentar responder para vocês. Existem misérias humanas que são muito mais profundas do que doenças somente psíquicas. Essas doenças, essas misérias, elas atingem a profundidade do ser da pessoa. As técnicas de você tentar prolongar a vida e pensar somente em alta performance corporal pode estar ampliando o problema ao invés de resolvê-lo. Ter mais tempo não significa dar ao ser humano o que ele realmente está precisando. O grande drama do homem é nascer no tempo e não encontrar a sua medida no tempo. Por isso, o homem é um ser da inquietação, da carência, da busca e também da falsificação, da possibilidade da falsificação de si mesmo. Vejo vocês na próxima aula.